Oi gente, seja bem-vindo ao canal, me chamo Gabriela, você está aqui no Chá da Tarde. Hoje eu venho trazendo um vídeo no qual eu vou falar a respeito das minhas melhores leituras de 2022. Mas antes da gente começar, eu peço para você se inscrever aqui no canal caso ainda não for inscritos. Eu vou deixar um like e compartilhar o canal com os amigos, para a gente alcançar cada vez mais pessoas diferentes. Assim como, se vocês se interessarem por algum dos livros que eu citar aqui, por favor, compre os meus links, estarão aqui no box de descrição. Ou se vocês forem comprar qualquer coisa online também, use os meus links, vocês não pagam nada mais por isso e ganham pequena comissão em cima da sua compra. Ajuda muito na manutenção do canal. Todas as minhas redes sociais também estarão linkadas aqui embaixo. Os livros que eu citar aqui não estarão em ordem de qual eu gostei mais ou qual eu gostei menos, assim como também não estarão em ordem de leitura. Eu vou só colocar eles aqui e vou tecer comentários a respeito, porque todos eles foram as melhores leituras de 2022. Só que eu não consigo ranquear, então eles não estarão em nenhum tipo de ranking. Eu vou começar falando de uma escritora que todo final de ano ou começo de ano eu leio ela, justamente porque ela é uma escritora que todos os livros que eu andei lendo eu andei amando. Gosto muito do formato de escrita dela, que é a Taylor Jenkins Reid. E o livro que eu tenho que citar aqui dela é Daisy Jones The Six. Eu já trouxe a resenha aqui pro canal, vou deixar aqui em cima nos cards. Essa leitura foi, assim, eu já esperava que fosse ser muito boa, porque as resenhas costumam ser muito boas a respeito desse livro. Mas eu fiquei com medo de entrar muito em comparação com Evelyn Hugo, né, que foi outra leitura dela que eu fiz no ano anterior, e que eu gostei muito, foi ter 5 estrelas. E eu fiquei com medo, né, de comparar, porque falam que se você gosta muito de um, provavelmente você vai gostar menos de outro, porque são leituras parecidas, mas ao mesmo tempo muito diferentes. Porque são pegadas de escrita diferentes, né? São histórias, sim, de famosos, mas tem um quê diferente entre um e o outro, que eu já vou explicar pra vocês o porquê, né? Quais são essas diferenças. Então eu comecei meio receosa, assim, justamente porque são bandas, né? Então eu fiquei, meu Deus, vai ter algumas músicas ali, a tradução vai se perder, algumas coisas, e eu não vou gostar tanto assim. Mas não, foi uma leitura muito, muito, muito boa mesmo. Eu me surpreendi muito, principalmente com o final, assim. Eu fiquei muito, muito triste, assim, porque, inclusive na resenha que eu fiz, eu trago, né, eu falo que existe os amores, existe o amor da sua vida e o amor pra sua vida, né, e eu acho que Daisy Jones retrata muito isso. E basicamente a sinopse, eu não vou me estender muito, porque eu já trouxe resenha, mas basicamente a sinopse trata dos anos 70, uma banda que era formada pelos The Six, que resolvem em dado momento se juntar com Daisy Jones, e eles se tornam uma banda de extremo sucesso, fazem turnês mundiais, lotam estádios, todo mundo é fissurado por eles. Mas em 1979, ao final da turnê Aurora, eles se separam e ninguém sabe por quê. Só sabem que especulam-se que aconteceram coisas ali nos bastidores dos shows, mas ninguém consegue entender por que a banda se separou assim tão repentinamente, já que eles vendiam milhões de discos, vendiam milhares de ingressos. Então todo mundo fica nessa especulação, o que aconteceu, o que não aconteceu. E anos depois, uma moça, a gente vai acompanhar ela fazendo retratando e voltando a entrevistar esses personagens, né? Voltando a entrevistar o pessoal da banda The Six, assim como Daisy Jones, e a gente vai vendo em formato de entrevistas, né, de relatos desses participantes ali, e juntando as peças para tentar entender o que foi acontecendo e o que aconteceu para a separação da banda. Então, por isso que eu disse que é muito diferente a forma de narrativa de Daisy Jones para Evelyn Hugo, porque a Evelyn Hugo é uma narrativa assim, que você vai vendo por anos, né, por datas, assim. Só que Daisy Jones não, é por relatos, então é muito interessante você ver o ponto de vista diferente da mesma situação. Então, por exemplo, enquanto a fulana fala que o dia estava muito ensolarado e ela vestia rosa, ou outra pessoa que estava no mesmo local que ela fala que o dia estava muito chuvoso, mas que usava preto, entendeu? Então é muito interessante ver esses vários pontos de vista de uma mesma situação e a gente ir juntando as peças para tentar compreender o que findou, né, com o término ali, as discussões, enfim, do que acabou fazendo com que a banda se separasse. Mas aí me perguntaram qual eu preferi, né? Daisy Jones ou Evelyn Hugo, e eu ainda prefiro mais Evelyn Hugo, mas é por pouco, sabe? É por poucas coisas. Eu acho que o que mais me fez preferir Evelyn Hugo foi a questão das músicas de Daisy Jones. Eu acho que na questão da tradução ali a gente perde alguma intensidade, algumas coisas, sabe? Que eu não consigo sentir tanto. Talvez na adaptação, quando eles tragam, né, que tá para sair a adaptação, talvez
com a melodia, com ali realmente a música em si viva, eu conseguia gostar mais. Mas parece que eu lendo ali a música, principalmente traduzida, não me deu tanta conexão. Mas mesmo assim eu gostei bastante, dei 5 estrelas, favoritei, porque acho que tocou muito, sabe? Essa questão, principalmente que eu disse pra vocês, de existe o amor da sua vida, o amor pra sua vida. E eu acho que o final desse livro é justo, mas não significa que a gente deva concordar ou que a gente não sofra por ele. Esse próximo livro foi um livro que eu fui sem expectativa nenhuma, foi um achado, assim, que eu olhei na minha estante e falei, eu quero ler você. E escolhi, peguei e li, e me surpreendeu muito, muito mesmo, de forma positiva. Eu não esperava o impacto que essa leitura trouxe pra mim, entendeu? Eu vi algumas resenhas positivas, mas eu não sabia que ia ser tão bom quanto ele foi. E o livro que eu tô falando aqui pra vocês é o Estamos Bem, da autora Nina LaCour. E essa história eu também trouxe resenha aqui pro canal, vou deixar aqui em cima nos cards. Se não couber todos os cards aqui em cima, né, porque ele tem um número limitado de resenhas e tal, de livros que eu já trouxe aqui, eu vou deixar aqui no box de descrição, ou no comentário fixado, vai estar em um dos 3. Mas basicamente essa leitura, esse livro, retrata a Mary, que ela deixou tudo pra trás, e a gente vai acompanhando ela nessa pré-natal, assim, sabe? Nesse pré-natal, do episódio de Natal, assim, que a gente vai acompanhando a mentalidade dela, os pensamentos dela, porque a gente entende que ela deixou tudo pra trás, ela tinha até então um avô, mas a gente não sabe exatamente o que aconteceu com esse avô. Ela cresceu sem a mãe, porque em dado momento a mãe morreu afogada no mar, porque ela era surfista e tal. E aí ela foi criada pelo avô, mas em contrapartida a gente vê ela também ali nos dias atuais, sozinha, na universidade. Todo mundo saiu pra viajar, né, porque tá inverno, véspera de Natal, todo mundo saiu pra ver seus familiares, ela é a única que fica ali na universidade, porque ela não tem pra quem voltar, e a gente tenta entender o porquê que ela não tem pra quem voltar, o que aconteceu com o avô dela, ao mesmo tempo que a gente vai tendo presente e passado intercalados na narrativa. A gente vê uma Mary extremamente feliz na adolescência, curtindo a vida, a Mary de hoje em dia, que a gente vê ela solitária, triste, tendo crise de pânico, de ansiedade, enfim. E aí a gente vai ter um X na questão, uma questão assim a mais na história dela, porque Mabel, que era a melhor amiga dela, assim, na adolescência, resolve vir visitar ela, saber se ela tá bem, saber o que tá acontecendo, e a gente vai vendo como essa mudança, essa visita vai trazer esses sentimentos que ela tentava deixar afastado, tentava deixar apagado, de volta à tona, sabe? Então a gente vai tentando entender o que aconteceu com ela e Mabel, o que aconteceu com ela, com o avô, o passado dela, ao mesmo tempo que vamos vendo esse contraste da Mary feliz e alegre pra Mary hoje em dia, ali com depressão, ansiedade, tendo crise de pânico. Então é muito interessante, assim. E o que mais me tocou nessa história foi a forma que a gente sente a tristeza dela, sabe? A gente vai vendo ela antes ou depois, a gente vai ficando triste junto com ela e saber como as coisas da vida podem interferir negativamente na gente, sabe? Como é difícil, assim, e tem essa relação de neta e avô, que na época que eu li ainda tava muito presente, assim, a perda de uma avó minha. Então eu fui lendo, eu fui sentindo junto com ela, sabe, os sentimentos, e a gente vendo que familiares também têm segredos, sabe, a gente vai tentando entender ali toda a situação. Então é muito difícil, assim, a leitura, sabe, foi me tocando bastante, porque é uma leitura muito simples, assim, você não tem não é uma escrita cheia de flores, de coisas, você vai lendo e tá ali a realidade, você vai sentindo junto com a personagem. Então é uma leitura muito simples, mas ao mesmo tempo que vai te tocando profundamente. E eu também dei 5 estrelas e favoritei essa história. O próximo da lista que eu tenho que eu preciso falar aqui pra vocês é Flores para Algernon, do autor Daniel Keyes. E, gente, essa história também ela é impressionante. Eu fui lendo ela com um pouco de medo por ser um clássico, né? Mas não tem nada disso. Tipo assim, é uma leitura tão fácil de se fazer. Eu fiquei até estranha. Eu falei, nossa, mas é um clássico isso aqui. E é muito, muito fácil a leitura, assim. A gente vai acompanhar aqui o Charlie Gordon. Ele tem alguma deficiência ali mental, no qual ele possui algum retardo em aprendizado, sabe? Ele tem 30 e poucos anos, mas ele age como um menino de 10 anos. E aí ele vai se submeter a uma pesquisa científica, no qual vão fazer com que ele passe por uma cirurgia para aumentar o QI dele. E ao longo da narrativa a gente vai vendo como essa cirurgia vai impactando de forma positiva e negativa na vida dele. Por exemplo, na forma de narrativa mesmo, a gente vai percebendo isso. A gente começa, o livro inteiro ele é em formato de diário.
de relatos, né, do dia. Então, o próprio Charlie vai narrando pra gente os acontecimentos. Então, no primeiro momento, a gente vai vendo bastantes erros ortográficos, frases escritas erradas, falta de vírgula, pontuação, enfim. Então, talvez nesse primeiro momento, quem for ler possa sofrer essa dificuldade na leitura justamente por conta dessa escrita, né, desses erros ortográficos. Mas conforme o QI dele vai aumentando, a gente vai vendo que a escrita também vai melhorando. Então, a leitura se torna cada vez mais fluida, sabe? E a gente vai se aprofundando na mente do personagem ao mesmo tempo que vai entendendo ali as circunstâncias que o rodeiam. E a gente vai vendo que é muito comum as pessoas que vão ficando mais inteligentes, ou se sentem mais inteligentes que as outras pessoas, elas vão se isolando, sabe? Elas vão compreendendo o mundo de forma diferente da maioria da população. Então, normalmente, elas são pessoas mais depressivas, mais ansiosas, mais irritadiças, sabe? E tanto que se você for pesquisar na internet, eu acompanho algumas coisas assim, você vai ver que muitas das pessoas que são consideradas com QI mais elevado, sabe, pela ciência, acabam cometendo algum tipo de crime. Na maioria das vezes é suicídio, são pessoas mais depressivas, sabe? Porque eu não sei explicar o porquê, mas na maioria das vezes elas são pessoas que, como eu disse, ficam mais depressivas, se afastam mais do restante da sociedade. Então, dentro aqui de Flores para Algernon, a gente vai percebendo justamente isso, sabe? Como esse aumento de QI vai fazendo com que o Charlie ele vai interpretando as pessoas ao redor e o mundo ao redor dele de forma diferente do que ele interpretava antes, sabe? Então ele vai vendo que as pessoas que riam com ele, na verdade, estavam rindo dele, sabe? Então que ele era a piada ali na roda de amigos, que na verdade ele não tinha nenhum amigo, que eram todos apenas colegas. E então é muito difícil, sabe? E ele vai vendo que os próprios cientistas que na cabeça dele iam ajudar ele, na verdade, estavam fazendo ele como se fosse um rato de laboratório. Então a interpretação dele do mundo vai deixar ele cada vez mais depressivo, mais ansioso, mais afastado, sabe? Ao mesmo tempo que ele vai criando ali, de forma a ser, talvez, consequência da cirurgia, ilusões na cabeça dele, paranoia, enfim. Então a gente vai acompanhar mesmo a narrativa através do Charlie Gordon, de forma de diários, e a gente vai vendo até que fim isso vai ir, até onde isso vai ir, sabe? E é muito triste, assim, o final era um final que talvez a gente já esperasse, né? Porque ele chegou a um ponto aqui na história que ele aumentou o QI mais, inclusive, do que os próprios médicos e cientistas que fizeram a cirurgia nele. Então a gente esse final já era um final mais esperado, assim, de consequência da cirurgia, mas é muito triste. E as reflexões que o livro traz aqui pra gente, de sociedade, homem em sociedade, enfim, saúde mental e essas coisas, é muito impactante, assim, você fica muito impactado, você sente mesmo a mensagem sendo passada. E esse livro eu dei 5 estrelas e favoritei também. O próximo livro que eu tenho pra falar pra vocês é um livro bem mais complexo, porque ele é um clássico mesmo, com toda a estrutura de clássico que vocês possam imaginar, que é Jane Eyre, da autora Charlotte Brontë. E ele é toda a estrutura de clássico, sabe? Com palavras difíceis, com romance de crescimento aqui que a gente vai vendo, né? Que a gente vai acompanhando realmente o crescimento da personagem Jane Eyre. Então é todo o clássico que vocês possam imaginar, mas que traz uma reflexão sobre a sociedade, principalmente a sociedade daquela época, mas que a gente pode também colocar em contraste com a sociedade de hoje em dia, porque muitas coisas que aconteciam naquela época tornam a se repetir constantemente na nossa sociedade de hoje em dia. Então ele traz bastante essa reflexão, sabe? A Jane Eyre é uma personagem muito independente, muito audaciosa, muito firme nas coisas que ela quer. E ela traz aqui muitos pensamentos feministas, sabe? Que naquela época era um escândalo, hoje em dia a gente já discute sobre esses assuntos. Então é muito interessante essa narrativa, sabe? Essa história. Aqui a personagem a gente acompanha ela desde pequenininha, morando na casa da tia que maltratava ela, até um tempo que ela passou numa instituição onde ela aprendeu a ser professora, onde ela ensinava, né, lecionava para outros alunos, até o dado momento que ela foi para uma mansão chamada Thornfield Hall, que ela foi uma governanta lá, né, ela ensinava, na verdade, uma menininha que tinha lá. Mas antes disso ela sofreu muito nessa instituição, né, que até ela conseguir se adaptar e crescer e evoluir, ela perdeu pessoas importantes. Ela se sentiu muito tempo abandonada, sozinha, questionava muito a questão da religiosidade das pessoas, até que ponto isso ia, ao ponto de ferir outras pessoas. Ela também questionava muito esse mundo machista que nós temos até hoje em dia, sabe? Por que as mulheres eram obrigadas a fazer tais coisas e os homens não? Ou os homens tinham liberdade de fazer tais coisas e as mulheres não? Então ela questionava isso o tempo todo. Ela também trazia muito os questionamentos sobre a questão
da falta de humanização dos empregados, sabe? Principalmente de quem lecionava ali. Eles eram tratados que nem bichos e na verdade eles eram humanos, sabe? Ao mesmo tempo que a gente vai vendo esse romance ali proibido dela com o dono ali do Thornfield Hall. Então tem muito essa questão, sabe? A gente acompanhar a personagem ao mesmo tempo que vai interpretando ali as nuances que ela vai trazendo pra gente, interpretando também e pensando a respeito das críticas sociais que ela trazia a respeito daquela época, mas que a gente também consegue colocar em contraste com a sociedade nossa dessa época. Então é uma leitura assim muito, muito boa, sabe? Não vou falar pra vocês que é fácil, é uma leitura assim difícil, tem palavras assim difíceis, mas acho que compensa muito vocês investirem em uma edição boa. Eu li pela edição Clássicos Zahar. Então, quando tinha palavras difíceis, quando tinha sinônimos, coisas que eu deveria interpretar diferente, com uma visão que eu não tenho no momento, eles vinham com comentários embaixo, sabe? Notas de rodapé que me auxiliavam muito na leitura. Então, a Jane, ela cita muito durante a leitura que a gente tem passagens bíblicas, né? Coisas bíblicas que, pra quem nunca leu a Bíblia ou que nunca estudou, não ia entender. Ou coisas até mesmo que quem leu a Bíblia, mas que eram mensagens para pessoas daquela época, não iriam entender hoje em dia. Então eles vêm trazendo muito essas notas de rodapé como forma de auxiliar a gente na leitura, e foi muito boa. Essa edição não é uma edição barata, é uma edição ilustrada, capa dura, com comentários, então não é barata. Mas eu acho que quando você pega um clássico desse jeito, um clássico tão parrudo, sabe, tão denso, com tantas mensagens, com tantas coisas pra gente interpretar, eu acho que vale a pena a gente investir, sabe, numa edição melhor. Eu investi numa edição melhor e eu não me arrependo. Acredito que se eu tivesse lido numa qualquer edição mais inferior, eu teria sofrido mais na leitura, justamente por não compreender 100% a mensagem que o livro quis me passar, sabe, queria me passar. Então eu não me arrependo, eu recomendo bastante quando vocês forem ler esse tipo de clássico, invistam numa edição boa, numa tradução boa, nos comentários, notas de rodapé, que vão auxiliar bastante na leitura. E a Jane Eyre foi, assim, uma experiência muito boa, assim, eu demorei bastante pra ler, acho que foi em torno de 1 mês, 20 dias mais ou menos pra ler, mas quando eu finalizei a leitura, eu sofri junto com a personagem, eu sorri junto com a personagem, e foi muito bom, assim, foi um dos clássicos, né, não um mais, mas um dos clássicos mais prazerosos que eu já consegui ler, porque realmente eu senti toda a emoção aqui da personagem. É um livro com muitas camadas, sabe? É uma cebola esse livro, é muitas camadas. Tem coisas pra você ir desvendando e vendo sobre os personagens, não só sobre ela, mas outros personagens, sabe? E como esses personagens afetavam a personagem principal, né? Então é muito interessante, assim. Eu dei 5 estrelas e favoritei, e eu fico na dúvida se foi o melhor livro que eu li no ano. Eu fico em dúvida entre ele, Daisy Jones The Six, e o próximo que eu vou falar pra vocês, que é A Hipótese do Amor. Eu acho que cada livro, ele tem sua peculiaridade, sua interpretação. Cada pessoa que lê um livro gosta de formas diferentes do que outra pessoa, sabe? Cada um tem sua interpretação particular de um livro. E quando eu falo que Hipótese do Amor é um dos melhores livros que eu li no ano, tem pessoas que não ficam meio assim, tipo, mas é só um romance, clichê. E outras que já ficam, eu concordo, eu também gostei muito da leitura. Eu acho que cada livro tem que ser explicado e, tipo assim, quando você vai avaliar o livro, ele tem que ser avaliado no quesito que ele tá ali se propondo, entendeu? Então eu acho que a Hipótese do Amor se propôs como um livro clichê. Sim, um livro clichê. Só que a forma que a autora desenvolveu esse clichê, pra mim, foi muito legal, entendeu? É claro que eu não posso avaliar, por exemplo, como eu disse pra vocês, pra mim os melhores 3 livros do ano, sem dúvida, fica ali no pódio. Eu não consigo escolher entre eles. É A Hipótese do Amor, Daisy Jones The Six e Jane Eyre. Mas Jane Eyre, olha a grandiosidade da obra, olha a forma que a Taylor Jenkins Reid escreveu Daisy Jones. Por que você coloca A Hipótese do Amor, que é um romance clichê, no pódio? Gente, não tem como. Que nem eu disse pra vocês, a forma que eu avalio o livro é de acordo com o que ele me propõe. Eu vou avaliar livros de romance dentro da categoria romance, livros clássicos dentro da categoria clássico e livros de romance, de crescimento, enfim, diversos dentro das categorias de cada um. Então eu acho que na categoria romance, o melhor livro que eu li de romance foi A Hipótese do Amor no ano, entendeu? E a forma que a autora descreve pra gente aqui, o clichê, a forma que ela discorre sobre esse clichê é muito bom. Ela ofereceu pra gente clichê e a forma que ela desenvolveu foi muito bom, muito interessante, que instigou e prendeu a gente na história. Nessa história, então, nós vamos acompanhar Olivia Smith. Ela é aluna do doutorado de Biologia da Universidade de Stanford. Ela acredita muito na ciência, mas ela não acredita no humor.
E em dado momento ela começa a sair com um rapaz chamado Jeremy, só que ela começa a perceber que sua amiga tá muito interessada nele, e ela não tanto. Então ela precisa provar pra amiga dela que ela superou isso, sabe? Que eles podem sim iniciar um relacionamento, que ela vai estar feliz por eles, que ela não vai ficar infeliz no momento dela, sabe? Então ela precisa de fazer, de qualquer forma, comprovar pros dois, tanto pro Jeremy quanto pra a amiga, que ela superou isso, que eles podem dar sim um passo adiante, sabe? Então o que ela faz? Em um dado momento, né, que ela falou pra amiga dela que ela ia para um encontro. Quando a amiga dela vem comprovar, encontra ela na universidade trabalhando. E aí ela no desespero de falar que estava sim em um encontro, mas que não estava trabalhando, enfim, ela se embola todo. E ela vira e ela beija a primeira pessoa que ela encontra, que não é nada mais, nada menos que Adam Cursen, que é um professor ali da universidade, que ele é extremamente... Ele tem um rótulo, assim, as pessoas rotulam ele como um carrasco, sabe? A maioria dos alunos que passam para aprovação de alguma tese, alguma coisa, com ele ou reprovam, ou ele trata muito mal, enfim, ele é muito bruto, ele é muito sincero nas coisas que ele faz e fala. E aí ela não pode simplesmente só meter um pé na bunda dele ou tentar contar a verdade pra amiga, ela fica nesse bololô todo, e ele faz uma proposta pra ela de que se ela topasse, se os dois topassem entrar no relacionamento, ambos seriam favorecidos, porque ele precisa que a verba da universidade seja liberada para ele. Só que a universidade não tá querendo liberar, justamente porque eles têm medo de que ele aceite, ele pegue essa verba, saia da universidade e invista em outra coisa, entendeu? Então ele precisa mostrar para a universidade que a probabilidade de ele sair dali é baixa, visto que agora ele tá num relacionamento, tem raízes, sabe? Porque ele tá fincando raízes ali. Porque ele tem 30 e poucos anos, não tem filhos, não tem namorado, não tem ninguém. Então a forma que a universidade vê ele é que a qualquer momento ele pode escapar das mãos das pessoas. Então ele faz essa proposta pra ela, ao mesmo tempo que ela vai se beneficiar. Por quê? Ela vai estar mostrando pra amiga dela que ela superou o Jeremy. Então eles topam entrar nesse relacionamento de mentirinha. Só que começa as coisas a desandarem, assim, porque eles têm que se submeter a coisas que os outros fazem eles se submeterem, sabe? A amiga fala pra ela ir lá e abraçar ele, vocês estão namorando, então por que vocês não fazem isso, não fazem aquilo? Então eles começam a fingir que estão namorando, mas ao mesmo tempo eles vão ficando muito envergonhados e se embolando ali no relacionamento dos dois, porque ao mesmo tempo que é mentirinha, eles vão se conhecendo e percebendo que um tá começando a gostar do outro, sabe? Mas tem esse empate de que ele é professor da universidade, mas ele não é o professor dela, tá? Deixando bem claro aqui. Ele não é o professor dela, e ele até fala pra ela, você tem certeza e tal, porque tem aquela questão de eu ser mais velho que você, e você talvez se sentir pressionada a fazer coisas por causa disso. Ela fala que não, de tudo certo, que ele não é o professor dela, que ela entende sim a relação dos dois, mas que isso não tem nada a ver, que ele sempre tá sendo muito sincero com ela, enfim. Então a forma que a autora vai construindo o relacionamento dos dois é muito legal. E aqui dentro da história também tem bastante discussão da presença feminina dentro do meio científico, sabe? O quanto a gente ainda sofre preconceito em vários meios, inclusive ali no meio científico. E aí também tem essa questão que eu falei pra vocês, da questão de diferenças de idade, né? E como lidar com isso. Enfim, é uma leitura que eu gostei bastante, bastante, bastante. Eu acho que só o final ficou um pouco corrido. Eu acho que ali a forma de resolver o problema final poderia ser um pouco mais estendido. Eu queria ver mais os dois realmente juntos ali pro final, sabe? Mas tirando isso, foi uma leitura que eu gostei bastante, bastante mesmo. Foi um livro que eu devorei. Eu li numa madrugada, eu comecei a ler, sei lá, 11 da noite, quando foi 5 da manhã eu terminei. Foi muito rápido a minha leitura, muito rápido. Fazia muito tempo que eu não li um livro tão rápido assim. E eu também dei 5 estrelas e favoritei. E o próximo que eu tenho pra falar pra vocês aqui, que é o último dessas melhores leituras, é A Vida Invisível, de Ed La Rue. Foi um livro também que me surpreendeu, que eu na verdade fiquei enrolando bastante pra ler ele. Eu tenho ele aqui desde a época do lançamento, praticamente. E eu fiquei enrolando, porque eu via que ele era grosso. Aí eu falei, caramba, que leitura grande, né? Pra que tudo isso de página? E eu já tinha ouvido falar que a escrita da autora desse livro, ela é mais poética, sabe? Ela é mais, assim, não é uma leitura papum. Então você tem que ter um momento ali pra você ler, que ela é um pouco mais poética. Aí eu ficava enrolando, até que eu decidi ler. A autora desse livro é a Vi Schwab. E como eu disse, eu vi muitas resenhas a respeito desse livro. Pessoas falando que era uma leitura mais
alguns momentos mais poéticos, sabe? Que a leitura tenha mais essa pegada mais poética. Mas eu vi muitas pessoas ou amando ou odiando esse livro, não existe meio termo. E eu fiquei com medo de odiar, porque, como eu disse, é um livro muito grande. Então eu ia ficar bem decepcionada se eu odiasse. Mas graças a Deus deu tudo certo. Tenho sim comentários a tecer de pontos negativos, mas ao total foi uma leitura muito boa. E aqui a gente vai acompanhar a Ed LaRue, né, Adeline, que em 1714 ela decide que ela não quer ter a vida que nós temos. E ela vivia numa cidadezinha, numa vilazinha, na verdade, vila, não é nem cidade, é uma vilazinha ali no interior da França. E em dado momento o pai dela resolve casar ela com um cara que tinha 2 filhos, então ela via que se ela continuasse ali na vila, ela ia ter que casar com aquele cara, ela ia ter que cuidar dos filhos daquele cara, provavelmente ia ter outros filhos e viver a vida que ela via as outras mulheres ali da vila tendo, sabe? De cuidar de casa, lavar roupa, cuidar dos filhos e se cansando e se acabando. E ela não queria aquela vida, ela sempre foi muito sonhadora, sempre pensou muitas coisas, sempre gostou de desenhar, sempre gostou de ver o mundo, ela sempre quis, ela sempre almejou conhecer o mundo. E ela sabia que se ela permanecesse naquela vila ali, ela nunca teria aquilo, sabe? A vida dela ia começar e terminar da mesma forma. Então, no dia do casamento, ela resolve fugir. Só que a gente vê ali a presença da crença de deuses. Só que a gente sabe, a regra é simples. Não reze para os deuses de noite, não reze para os deuses noturnos, porque pode ser que quem atenda não seja exatamente quem você quer. Então, vai ter preços, entendeu? E ela resolve fugir desse casamento. E ela começa ali a rezar e orar para todos os deuses e Deus, todo mundo que ela conhecia ali, para ver se alguém livrava ela daquela vida, porque ela estava em pânico, ela não queria viver aquela vida. E ela não percebe que anoiteceu, então ela continua rezando, até que um momento um deus atende ela. E tem um preço. E ela vai pedir uma vida eterna, ela vai pedir que ser livre. Ela deixa bem claro assim, eu quero ser livre. Só que ela não especifica os termos do pacto. Ela não especifica ali exatamente o que ela quer dizer com aquilo. E ele fecha o pacto com ela, o acordo com ela, que ela vai ser imortal e vai ser livre. Só que tem um preço. E o preço que ela paga por isso é ela nunca conseguir deixar a marca dela no mundo. Então as pessoas vão olhar pra ela, assim que essas pessoas virarem de costas, vão esquecer quem ela é, vão esquecer da existência dela. Ela não vai conseguir pronunciar o nome dela, não vai conseguir fazer desenhos, que era uma coisa que ela amava desenhar, não consegue mais desenhar. Porque tudo que ela toca se perde no mundo, se perde no tempo, entendeu? Então a família esquece dela, os amigos esquecem dela e ela vai vivendo aí a vida dela com as pessoas o tempo todo esquecendo dela. Então a gente vai acompanhar vários anos, vários séculos na verdade, 300 anos de evolução, dela tentando evoluir, tentando se adaptar a esse pacto, sabe? Ela vai indo, ela vai testando os limites desse pacto, até quando ela consegue deixar uma mensagem, até quando as lembranças interferem, até quando palavras não ditas ou palavras ditas podem deixar marcado ali na mente ou no intuitivo de outras pessoas, mesmo sem lembrar dela. Então ela vai fazendo esses testes. E em um dado momento, em 2010, uma pessoa lembra dela. Ela entra numa biblioteca e ela resolve roubar um livro, já que ninguém lembra dela, ela vivia cometendo esses pequenos delitos, sabe? De roubar ali, roubar aqui, porque ninguém lembrava dela, não tinha como comprar nada, porque as pessoas viravam as costas, esqueciam dela, não conseguia ter residência fixa. Então, em dado momento, ela entra numa livraria, pega um livro e vira as costas e vai embora com o livro. Só que o rapaz lembra dela, então ele grita por ela e ela fica nessa confusão de como ele lembra de mim, quem é você, o que tá acontecendo. Então a gente vai acompanhar tanto o passado dela, a gente vendo ela se adaptar a esse pacto e ela sofrendo as consequências desse pacto, quanto o presente dela tentando entender quem é esse rapaz e porque ele é o único em 300 anos que consegue lembrar dela. E essa, como eu disse, é uma história de muitas camadas, assim, porque ela vai trazendo também reflexões sobre nossa vida, sabe? O que nós queremos, o que nós realmente queremos, sabe? A diferença de o que nós precisamos para o que nós estamos querendo. É diferente a necessidade do querer, sabe? O querer nem sempre é uma necessidade. E ela vai trazendo esses pontos de reflexões também, essa reflexão sobre a vida e a morte, sabe? Quem nós somos realmente no mundo, se nós somos pertencentes a esse mundo, o que faz nós realmente de concreto pertencer a esse mundo, sabe? Então tem muitas dessas reflexões, assim. E se nós não deixamos mensagens, se nós não somos lembrados, então quem realmente nós somos? Então tem muitas dessas discussões e é um livro muito, muito interessante nesse sentido. Mas como eu disse pra vocês, tem pontos negativos. Eu acho que tem momentos ali
que a autora deixa passar muitas coisas, sabe? Tipo, tem momentos ali que eu sinto que ela poderia ter aberto mais discussões a respeito do assunto. Ou, por exemplo, a Adeline gostaria de visitar o mundo todo, mas ela se concentra sempre na Europa, sabe? Tipo assim, eu não vi ela indo pra uma África, eu não vi ela indo pro Brasil, eu não vi ela indo pra nenhum outro país a não ser a Europa. É sempre França, Itália, Nova York, enfim. Então eu acho que a autora pecou bastante nisso, sabe? Ela quer conhecer o mundo, mas só a Europa, sabe? Então tem alguns pontos ali. E também tem momentos que eu queria conhecer mais da Adeline no passado, sabe? Eu gostava muito da interação dela com o Deus lá que fez o pacto com ela. Eu gostava muito de ver ela evoluindo e tentando passar a perna nele, e tentando passar a perna no pacto. Mais, inclusive, do que às vezes no presente, que eu via ela com esse personagem que lembrava dela, eu ficava tipo, tá. Porque eu queria realmente saber mais do passado, sabe? Era muito interessante quando chegava o passado. Pra mim eu estava tipo assim, isso, eu quero saber e tal. E quando chegava o presente, eu ficava, então tá bom. Eu gostava bem mais do passado do que do presente, não vou negar pra vocês. Então esse foi um livro que eu dei 4,5 estrelas, justamente pelo ponto que eu falei pra vocês, né? Que eu gostava mais às vezes de ver o passado que o futuro, no caso era o presente, né? Então eu acabei dando 4,5 estrelas pra esse livro, justamente pelos pontos que eu já falei pra vocês, que eu gostava bem mais do passado do que do presente. E essa questão dela conhecer o mundo, mas só ficar na Europa, sabe? E sempre ser algumas coisas repetitivas. Mas eu dei 4,5 estrelas, que é uma nota muito, muito boa. E eu favoritei. Eu não dei 5 porque pra mim, na minha ponto de visão, assim, não era um livro perfeito, sabe? Tem muitas discussões boas, é um livro muito, muito bom, mas não chega a ser perfeito. Mas eu gostei das discussões que ele trouxe pra mim, sabe? Essa reflexão da vida, morte, enfim. Então eu acabei favoritando. Então foi isso, gente. Essas foram as minhas melhores leituras de 2022. Comenta aqui embaixo quais foram as melhores leituras pra vocês. Se vocês concordam com meus comentários a respeito desses livros ou não concordam. Enfim, espero que vocês tenham gostado do vídeo e nós nos vemos semana que vem.